Bum! Estudos para concursos. Para o IBGE açaí. Sobre informações de informática. Estou focando agora em informática na última semana. Sobre backup. Vamos ver aqui. Bom, eu fiz algumas questões de backup. E basicamente no IBFC. Ou cai uma pergunta extremamente idiota de metade. O que você faz para fazer backup? Ou cai uma pergunta sobre os tipos de backup, mas só falando de 3 tipos. Você nem precisa saber direito deles. Só precisa saber os nomes deles que dá pra acertar a maioria delas. Engraçado. É engraçado, porque só precisa saber o nome delas que você acerta a maioria delas. Então é basicamente assim. Uma pergunta que fala, olha, fala alguma coisa que parece que é tipo um backup. Daí, tipo, copiar uma vez uma coisa e nunca mais copiar, ou copiar e depois deletar do lugar fonte. Tipo, coisa que com certeza não é backup, entende? Daí você escolhe a coisa que é obviamente o backup. Daí essa é uma fácil. Mas daí a segunda é o incrementar os tipos de backup. Daí lá você tem que saber usar os tipos de backup. Tipo, essas aí eu errava enquanto eu não sabia. Tipo, ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque é uma daquelas questões que não dá pra fazer nenhum tipo de raciocínio. O único jeito é ter saber o nome dessas coisinhas, né? O nome dessas coisas do backup é incremental, situacional, não, é incremental, diferencial e completão. Cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. Tipo, o incremental, pelo que eu entendi, isso aqui eu não estou lendo a apostila, é o que eu estou lembrando. O incremental, ele aumenta o... Ele é rápido, porque ele, tipo, ele só faz ele atualiza, ele verifica, dá uma verificada em coisas que foram mudadas ou atualizadas no, no sistema. E depois que ele viu que foi atualizado, ele vai lá e faz um backup dessas coisas que foram atualizadas. Ou seja, verifica que faz uma vista básica, grossa. Não, como é que se diz? Faz alguma como é que se diz quando fala uma coisa simples. Só dá uma olhada de uma olhada simples. Não, esse aqui mudou, esse aqui mudou, esse aqui mudou. Então eu só vou fazer backup desse aqui, esse aqui, esse aqui. Pronto. Ele faz, ou seja, é um backup que acontece rápido. O segundo cara é o diferente. Pelo que eu entendo, esse aí é quase a mesma coisa também. Só que ele não é. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem? Esqueci a vantagem, então esquece. E o terceiro completão é completão, demora pra sair. Demora um montão porque backup pra ele faz backup de tudo. Normalmente só faz o download completão, um backup completo quando você quer fazer um backup para um HD externo, ou um SSD. E esse aí é o terceiro ponto, a terceira pergunta que faz. Tipo, eles perguntam onde é que faz backup. Tipo, ou você pode fazer backup externo e isso é nuvem. Você pode fazer um backup online. Você contrata um produto de nuvem e manda tudo lá pela nuvem. Tipo o OneDrive ou o Google Drive. O OneDrive da Microsoft e o Google Drive do Google, né? Claro que eles não têm muito poder tamanho, né? O Google Drive sem pagar tem 15 GB, eu acho. E o OneDrive eu nem sei se dá pra usar ele direito. Tipo, você tem que ter uma conta do Microsoft. Eu não sei direito quanto tempo, como é que usa ele. Se não tem que pagar, porque toda hora que eu penso no OneDrive eu penso que tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. E o segundo método é lá nos trecos removíveis. Tipo, tipo o SSD, né, que tem um monte de trecos, o HD, que tem quase que o máximo é 1 GB, é 1 TB. Tipo, você pode fazer backup 4 vezes seguir de 4 computadores, memória, tem muita memória. Tem o SSD, que é o mais usado, e tem os pendrives também, backups de coisas básicas, tipo trabalhos.
como é que se diz, para fazer uma imagem, pelo que eu me lembro. Basicamente usa o pendrive para fazer backup para trabalhos mesmo. Tipo, o cara que trabalha com Excel, ou trabalha com programas de desenho, ou trabalha com programas de programação, todos tipo programas específicos, ele vai lá e baixa essas coisas e vai salvando no pendrive dele. Esse é o básico do backup de pendrive. Daí o trabalho com o SSD, o backup de SSD normalmente é quando a pessoa ela tem que trabalhar com programas inteiramente diferenciados. Tipo, ela necessita de um programa inteiro específico. Daí ela instala esse programa no SSD e toda vez que ela for abrir um laptop ou um computador, ela usa SD para ativar esse programa com todas as configurações que ela já tinha feito nesse programa no próprio computador, entende? Basicamente que isso usa o SSD para ativar programas com configurações específicas para a pessoa fazer os seus trabalhos direitinho. Sacou? Tipo, o pendrive é para coisa, o HD, o SSD é para coisas, para configurações para você, é tipo como se você estivesse trazendo uma mesa inteira. E o treco, o HD é o treco para quando você quer levar um computador, tipo, levar a mesona de computador inteira para outro lugar. É esse tipo de imagem que tem os backups. Daí, né, tipo, periodicidade. E o terceiro ponto é que, tipo, falar da segurança, né? Tipo, periodicidade, questão de periodicidade. Periodicidade, se fazer backup faz você ficar livre de vírus, tipo essas besteiras. Agora vamos lá. Ler o conteúdo da apostila. Computadores podem falhar, seja o nível de hardware ou software. Por isso, torna importante realizar cópias de dados armazenados. Tal procedimento é conhecido pelo termo backup, ou em português BKP, que é BACAP. Só para confirmar, porque uma vez eu vi, não numa questão da IBFC, da prova do IBGE, mas eu vi eles perguntando isso. Tipo, era mó estranho. Nunca vi, nunca vi uma questão desse jeito. Foi a primeira vez que quando eu vi essa questão foi a primeira vez que eu tinha visto desse jeito. Bom, basicamente eles perguntavam de backup, né? Só que não tinha o backup que a gente lê normalmente em todas as questões que a gente faz de backup, que é o backup escrito em inglês, que é BACA. Back significa back e up, UP. Tipo, eu tô falando up com som de A, né? Mas isso é em inglês. Backup se escreve com U em inglês. U tem sol de A em inglês, tá? Bom, basicamente isso. E quando você escreve em portuguêsico, vira luz de P. Ao invés de um BE, tipo, ao invés de A é E, BE, CA. Ao invés de um C em K muda, vira um K, CA e P. Ao invés de um U, vira um E, P. E essa era a resposta certa. Bom, só para comentar, eu acertei a pergunta. Eu não errei, eu entendi que era backup. Só achei muito engraçado, confuso, muito estranho eles fazerem isso. Tipo, tem essas perguntas, né? Você vai fazendo questões, daí você vai lá numa pergunta. Quando você chega numa pergunta que é extremamente fácil, você pensa: caraca, isso aqui é tão estranho, é tão fácil. Mas é um fácil tão estranho que parece até que tem uma pegadinha. Tem alguma pegadinha aqui? Você começa a perder tempo procurando uma pegadinha na questão. Bom, voltando. Backup é uma cópia de segurança de informação e dados para que seja possível o acesso e a recuperação futura em caso de perda de dados originais. Por exemplo, você pode fazer backup de dados do seu disco rígido HD em um DVD, caso o seu disco rígido apresente defeito e você perca os dados, então é possível recuperá-los pelo DVD backup. Se você não sacou, também pode fazer. Isso aqui é interessante, backup cair com questões de hardware. Hardware cai também nessa prova. E basicamente as coisas de hardware não tem. Na verdade não tem muita questão de hardware, né? Quando cai questão de hardware é basicamente. São duas questões. Ou ele pergunta sobre
um produto do... Como é que se diz? Ele pergunta sobre um produto de... Disso aqui que está fazendo agora. Um produto de backup, um produto de armazenamento, que daí seria lá o SD, o SSD, um Solid Drive, o HD, Hard Disk, ou o pendrive. Basicamente esses três. Ou ele fala, pergunta se, o que é um hardware de recebimento e que é um hardware de emissor. A palavra não é emissor, é só que eu esqueci a palavra. Basicamente é o que sai informação e o que entra informação. E o básico é tipo o teclado, ele é essa informação dele. O teclado, tudo que você digita, ele manda a informação lá para o computador de letras que você digitou. E a tela é um teco que sai informação. Tipo, a informação que foi lá misturada lá no computador, ela sai e manda para a tela e ela aparece de luz aqui. Basicamente são esses dois tipos. E quando é mais difícil, aparece, eles perguntam sobre modems ou eles perguntam sobre modems, perguntam sobre routers, perguntas só dos nomes das coisas. Tipo, o que que é isso? 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 Quando é difícil, né? Mas esses tipos de perguntas normalmente não caem numa questão de nível médio, que nem essa aqui que a gente vai fazer. O problema é que eu vi que eu é o IBFC, ela cai questões dessa coisa e cai coisas de hardware suada desse tipo aí difícil. Você não lembra o nome das coisas. Voltando. Sim, pois ao fazer isso, podemos recuperar os dados originais por meio da cópia de segurança. Entretanto, essa não é uma boa prática, já que aumenta o risco de perder os dados originais e o backup. Assim, é recomendado armazenar o backup em um ou mais dispositivos de armazenamento em diferentes locais. Por exemplo, uma empresa pode manter algumas cópias de backup em outro prédio. Dessa forma, mesmo se você, por exemplo, ocorrer um incêndio que comprometa todos os computadores e dispositivos de backup no prédio que a empresa desenvolve suas atividades, será possível recuperar os dados. A chance de perder os dados diminui à medida que se espalha os backups entre dispositivos de armazenamento em locais físicos diferentes, mas à medida que se espalha os backups, aumentamos a chance de informação vazar para terceiros não autorizados. Por isso é preciso tentar achar um ponto de equilíbrio. Já que falou disso, eu vou falar de uma situação, né? Por exemplo, uma empresa que tem muita informação, normalmente eles, para economizar dinheiro, tipo, é uma necessidade que eles acabam sendo obrigados a ter, eles têm que contratar um tipo de armazenamento. Daí ou eles fazem um armazenamento de dados físico ou um armazenamento de dados online. O mais barato, quer dizer, os dois têm os defeitos, né? O online é mais rápido de fazer, mas é mais caro. E o sólido, o físico, ele demora mais para fazer, implementar, mas ele, depois que implementa, ele compensa. Depois de um tempo, ele compensa. Basicamente assim. Daí, normalmente, quando fazem um backup de dados num treco sólido lá, um computador gigantão, eles criam, eles contratam um cara extra para que os dados que estão sendo compartilhados nesse computadorzão mandem para a sede zona, uma sede de nuvem. Os dados. E não é considerado uma boa prática. Bom, importante. Usar uma cópia de dados em um mesmo dispositivo de armazenamento é considerado backup. Entretanto, isso aumenta o risco de perder tudo original e backup e não é considerado uma boa prática. O mais recomendável é armazenar backup em local diferente. Perceba que manter backup no mesmo local físico também é arriscado, pois se o local pegar fogo, por exemplo, os dados originais de backup também vai perder. A criação de backups no mesmo disco em que são localizados os arquivos originais pode apresentar risco de da segurança de informação. E já que falei das básicas de backup, né? Como eu disse, só tem três tipos de questões. Ou no EBFC, basicamente faz uma pergunta idiota de se você sabe o que é backup.
Ele coloca os mensagens meio loucões, ou ele fala que se você pergunta se você sabe os tipos de backup. Agora eu vou ler os tipos de backup. Existem diferentes tipos de backup e isso ajuda a atender diferentes necessidades. É possível usar apenas um tipo de backup ou usar uma combinação deles. Antes de falarmos dos tipos de backup, eu gostaria de apresentar um conceito importante para um melhor entendimento: o atributo. Esse atributo de arquivo pode se ficar em dois estados: marcado e desmarcado. Significa que o arquivo deverá ser copiado no próximo backup, ou desmarcado significa que o arquivo já está salvo em um backup. Isso aqui é importante e também não é importante, porque nunca cai isso aqui. Mas cai na EBFC. Eu vi uma questão da EBFC uma vez. Mó chato. É por causa que isso aqui é importante para saber esse tipo de backup. Mó chato, mas vamos aprender. Esse atributo marcado significa que o arquivo deve ser copiado no próximo backup. E o atributo desmarcado significa que o arquivo já está salvo em um backup. Isso aqui é um exemplo daquela que eu falei no começo. Um backup de incremental, ele faria as coisas que foram mudadas. Significa que o arquivo faria backup dessas coisas que só foram mudadas. Não faria backup de nada que não foi mudado. Basicamente, essas coisas que foram mudadas, elas foram marcadas. Então, essa coisa aqui, marcado, significa que o arquivo deverá ser copiado no próximo backup. Basicamente é isso. Esse atributo ajuda a realizar um controle do que precisa ser copiado ou não para um backup. Por exemplo, quando criamos um novo arquivo ou modificamos um já existente, esse atributo é marcado para que o arquivo seja copiado para o próximo backup. No Windows 7, esse atributo se chama com arquivo está pronto para ser arquivado, o que faz parte dos atributos avançados do arquivo. O arquivo está pronto para ser arquivado. Agora vamos conhecer os tipos de backup. Diário completo. Ué, não era para chamar diferencial? Ah não, o diário é um novo. Tipo, eu achei que só tinha 3, mas tem 4. O diário. Realiza a cópia de todos os arquivos que foram modificados no dia da execução do backup do diário. Nesse tipo de backup, o atributo do arquivo não é desmarcado, ou seja, os arquivos não são sinalizados indicando que passaram por backup. Só para comentar, o diário basicamente é o que usa quando em programas online. Normalmente eles aparecem no Excel ou no Word. Quando o Word e o Excel, o treco que já enchem tanto e você acaba lá criando uma conta da Microsoft e sincronizando o treco com o OneDrive, eles normalmente fazem um backup diário no trequinho. Então, eles pedem permissão e fazem um backup diário automático das coisinhas que você faz. Tipo, se você cria programas, eles vão lá fica colocando tudo no OneDrive. Então, se você perder o computador, né, que eu tô falando, você vai estar lá, qualquer mudança que você fez. E se você entrar em outro computador e entrar no OneDrive, vai estar lá os seus programas de Excel, Word e PowerPoint. Depois tem o completo, que é o que eu comentei lá no começo, incremental e diferencial. Completo, full ou normal, ele também são os nomes do completo, realiza a cópia de todos os arquivos e pastas. Para esse tipo de backup, não importa se os arquivos foram modificados ou são idênticos, tudo é copiado. Além disso, os arquivos copiados são sinalizados como arquivos que passaram por backup. O atributo de arquivos é desmarcado. Apesar de fácil de restaurar, é geralmente mais demorado e ocupa mais espaço. Backup incremental realiza a cópia somente de arquivos novos ou modificados, seja um backup normal ou incremental, por isso é mais rápido do que um backup completo. Para fazer uma restauração completa, utiliza assim o último backup de completo entre os backups incrementais anteriores. O atributo do arquivo é desmarcado. Você já tem que fazer um. Eu acabei de perceber que eu não li os atributos, né? Estou falando dos atributos marcado e desmarcado, né? Olha aqui, o atributos, voltando, os atributos desmarcado já está salvo em backup. E o atributo do marcado não está salvo. É engraçado, eu achei que o novo incremental seria considerado como um desmarcado. Mas aqui o atributo do completo é o desmarcado, ou seja, tudo vai fazer backup de tudo. O diário também é desmarcado e o incremental é desmarcado também. O único, quer dizer, o único que não é desmarcado, ou seja, é marcado, é o diferencial. Tem uma diferenciação disso na questão. Ele de arquivos novos ou modificados desde o último backup completo ou incremental. Entendi. O incremental ele verifica as coisas dos backups incrementais anteriores a alguns outros. Todos os backups incrementais que foram antes. Mas o diferencial ele só vê o último backup.
O backup diferencial é parecido com o incremental. A principal diferença é que aquele backup diferencial contém todos os arquivos modificados desde o último backup. Assim, para uma restauração completa de seu último backup completo e o último backup diferencial. Em relação à velocidade e espaço utilizado, o backup diferencial é um meio termo entre o backup completo e o incremental. Interessante. E aqui tem um exemplo aqui. Backup completo, aparece um círculo inteiro. Aí no backup incremental aparece o círculo, daí teve uma modificação. Mais uma modificação 2, depois uma modificação 2. E no back diferencial aparece um backup da modificação, duas modificações que foram feitas. Um período e outro período, ao mesmo tempo. Eu não entendi esse exemplo. E o último ponto é os dispositivos de armazenamento backup, né? Um backup pode ser armazenado em basicamente todos os dispositivos de armazenamento. Disco rígido, CD, DVD e pendrive. A fita também é um dispositivo, pode ser considerado um dispositivo de backup. Utilizado para ser mais barato e resistente. Resumo, backup, cópia de futuro, coleção futura.